Bom dia, eu sou o Gustavo. Eu sou o Gabriel. Nós trabalhamos na Rizosfera Soluções Biológicas e estamos criando esse canal aqui para trazer informações de qualidade para quem está almejando começar a multiplicação no farm e o próprio manejo biológico dentro da sua propriedade rural. Então, o primeiro vídeo de hoje, nós vamos falar, Gabriel, sobre biofábricas, estruturas principalmente. O que tu precisa saber para implementar uma estrutura simples, eficiente e funcional dentro da tua propriedade. Tá, então assim, vamos começar falando, como eu comecei a fazer a multiplicação no farm dentro da minha propriedade. Nesse momento aí tá rodando um videozinho, imagens em paralelo, para vocês verem como eu comecei. Inicialmente muito simples, tá? Um sistema feito meio que a facão dentro do galpão que eu tinha disponível lá, e por incrível que pareça já nos deu um resultado bem interessante no primeiro ano. E depois disso eu resolvi então investir mais dentro dessa estrutura. E o nosso foco aqui é justamente falar sobre a estrutura para tu que está pensando em fazer a tua biofábrica já começar da forma certa. O grau de investimento vai depender do quanto tu está disposto a investir, mas a gente consegue fazer uma biofábrica desde aí de um investimento muito baixo, de 3, 4 mil reais, até 1 milhão se a gente quiser. Tá? Hoje existe tecnologia para todos os tamanhos de propriedade e para tudo que é gosto de biofábrica, assim por dizer. Então, também, antes de a gente começar a entrar falar sobre as estruturas, vamos mostrar exemplos aí, Gabriel, sobre o que não fazer, Uhum. Tá rodando imagem aí também sobre o que não vai fazer. rodar imagens aí. E eu queria que tu falasse um pouquinho sobre o que não fazer. Bom, pessoal, então, o que não fazer no momento de instalar, de colocar em operação uma biofábrica de insumos on-farm, na tua própria propriedade. A questão mais importante quando a gente pensa numa biofábrica dentro da propriedade é a questão da limpeza. Tem que ser num local bem distante assim, de trânsito de máquinas, com menor quantidade de poeira possível. Então, pode ser feito, por exemplo, dentro de um armazém? Pode, mas desde que então seja um armazém assim bem organizado, que não tenha uma movimentação muito grande, que não tenham animais passando por ali, porque isso pode gerar contaminação. O ponto mais sensível da multiplicação on-farm é justamente a questão de contaminação. E é onde, por exemplo, muitas pessoas que ainda não acreditam, que ainda não conseguem confiar nos produtos provenientes de multiplicações on-farm, batem muito nessa questão que é a contaminação. E a contaminação ela pode acontecer justamente por conta de não levar em consideração, não tomar as devidas precauções, os devidos cuidados para tentar evitar essas contaminações que acontecem aí nos locais onde são instaladas as biofábricas. Então, a gente sabe que no início as coisas elas iam acontecendo assim da maneira como dava, Então a gente sabe aí que muitas pessoas instalavam caixas d'água, por exemplo, embaixo de uma planta. Embaixo de um pé de manga, pé de eucalipto, até em cima do lado de um chiqueirão. Era o espaço que tinha disponível na propriedade. E assim, não vamos julgar, pessoal, porque tudo tem que começar. A tecnologia on-farm, ela é recente, mas nem tanto, Isso a gente está falando de 10 anos atrás. Então hoje já é sabido que o ambiente é fundamental para eu ter um produto de excelente qualidade no final da multiplicação. E é isso que a gente quer deixar a mensagem para vocês. Então, escolha bem o ambiente, um ambiente de preferência mais isolado dentro da propriedade. Pode ser uma salinha que tu tenha disponível, que a gente consiga fazer uma pequena reforma. Quando eu falo pequena reforma, tá, pessoal? De preferência botar um azulejo no piso, botar um azulejo até meia parede, que vai facilitar a limpeza do ambiente. Tu bate um lava-jato, passa um sanitizante e o ambiente está bem descontaminado. Que seja longe de ambientes que tem habitação de animais, como por exemplo galinheiro, chiqueiro, estrevaria. Isso vai ajudar bastante e, assim, se possível, que tenha o menor trânsito possível de implementos agrícolas ao redor, por causa que a suspensão de poeira é um contaminante grande dentro das propriedades, E qualquer local, na verdade. Então, essa é a mensagem, Gabriel? Isso. Um ambiente simples, um ambiente do tamanho necessário, a gente vai dimensionar isso ao longo do vídeo e com baixo investimento.
mas que a gente consiga fazer uma coisa caprichada, bonita e eficiente, né? Que vai atender os resultados que a gente está buscando. Então aí também está rodando mais imagens. Então tem mais imagens aí sobre salas de multiplicação. Uma alternativa que a gente utiliza muito é o container, tanto o container dry, o seco, quanto o reefer, né? A principal vantagem do reefer é que tu tem um ambiente isolado termicamente. É muito mais fácil ter o controle da temperatura dentro do ambiente. Sem falar que as paredes, né, o interior do container, eles são de aço inox, então facilita muito o processo de limpeza e, consequentemente, a qualidade final aí do produto. E um ponto importante a ser frisado aqui, a questão é a seguinte, né? A qualidade da multiplicação, a qualidade final do produto da multiplicação, ela independe do nível tecnológico dessa biofábrica, né? Então, tu pode ter uma biofábrica, por exemplo, de R$1 milhão, se ela for utilizada de forma incorreta, sem levar em consideração essas questões de sanitização, de limpeza e tudo mais, ela pode te gerar um produto multiplicado de menor qualidade inferior que uma biofábrica que tu investiu ali R$10 mil, por exemplo, entre tudo, né? Entre estrutura, a instalação dos tanques, das caixas para multiplicação e tudo mais, mas que é utilizada de uma forma inteligente, considerando sempre essas questões das contaminações. Beleza. Dito isso, né, esse assunto aí então está bem explicado. Então vamos passar para o próximo assunto, né, dentro de estruturas. Vamos falar dos tanques, né, dos bioreatores que a gente tem disponível hoje. Tá? Muita gente começou e ainda muita gente utiliza a famosa e famigerada caixa d'água. Caixa d'água, aquela de plástico, a mais baratinha mesmo, não é nem aquela de fibra que é um pouco mais cara, né? Usa de plástico mesmo. O que a gente costuma dizer? Tanto a caixa d'água quanto um tanque em inox com alta tecnologia podem te dar o mesmo resultado. Tudo vai depender, como o Gabriel acabou de falar aí, do capricho do operador, né? Qual que é a vantagem em tu usar um tanque apropriado, um bioreator apropriado, ao invés de uma caixa d'água? É facilidade de manipulação. É muito mais fácil tu manipular, tu lavar, tu sanitizar um tanque próprio para multiplicação do que uma caixa d'água, certo? Então, basicamente, a única diferença é essa, né? E daí a gente diz assim, caixa d'água é coisa do passado, mas ainda funciona bem, desde que bem utilizada, no ambiente adequado. Mas hoje nós já temos opções tão viáveis por questão de preço que não justifica tu instalar uma caixa d'água. A gente tem tanques em PP, diversos fornecedores aí no mercado, né, com um preço bem acessível, bem atrativo, que vai te durar muitos e muitos anos. Só que são tanques que têm um polimento interno, né, então reduz a chance de contaminação, são utilizados na indústria alimentícia por anos já, comprovado, então são tanques apropriados para isso, né, para fabricação de bioinsumos e de alimentos, então ele pode ser muito bem empregado, entregando excelentes resultados na multiplicação. E por fim nós temos o tanque de inox, né, o material inox alimentício também, inox 304, que atende muito bem. A principal diferença é que o inox ele é para a vida inteira, assim, digamos, né? Um tanque de inox, eu acho que isso aí nunca se acaba, fica para a eternidade, aí, fica para os netos, né? Então, a principal diferença é essa. Então, vamos lá, recapitulando, né? Caixa d'água, que já ficou para o passado, né? Temos o tanque de PP, que é uma boa alternativa à caixa d'água, e temos o tanque de inox hoje, que são os materiais aí top de linha que a gente vem utilizando. Mas voltamos a falar, né, a relembrar, o que vai definir a qualidade final do produto não é o material do tanque, mas sim o processo no qual a gente vai executar a multiplicação, o capricho que a gente vai ter com isso tudo, né, Gabriel? Tu pode ter uma biofábrica utilizando tanques de inox, tanques caríssimos de inox, mas se não for levado em consideração a questão da contaminação, a questão da limpeza, um processo bem elaborado, um processo bem seguido, bem feito, a multiplicação do tanque de inox vai ser pior que uma multiplicação numa caixa d'água. Exatamente. Então isso que é a parte importante da coisa. E só lembrando aí, vai rodar aí imagens, né, dos tanques, caixa d'água, né, tanques de PP e tanques de inox, para vocês visualizarem isso que a gente está falando para vocês. Talvez o
o grande destaque de uma biofábrica utilizando tanques de inox seja o aspecto, né, a impressão que ela passa, né? Ela passa um ar de refinamento, né? Fica muito bonito, né? Muito. O material do metal ali, o inox, né? Fica muito bonito, chamativo, então dá um ar de refinamento, assim. Mas lembrando assim, ó, não é porque não é inox que não tem que ser cuidado, né? Exatamente. Tem que cuidar, porque se tu não limpar, deixar ali sujo, o micro-organismo ele é mais ácido, então o líquido ácido ele é mais abrasivo, assim, ele é mais quimicamente abrasivo, né, ao inox, então pode deixar com um aspecto, uma cara mais manchada, mais feia. Então por isso também a gente tem que sempre cuidar, né? Sim. Não é porque é inox que a gente não vai tomar os devidos cuidados com a limpeza. Exatamente. E então, dando seguimento aí, vamos falar desse ambiente, né? Então nós escolhemos primeiro o ambiente, já falamos dos azulejos, né? Falamos do local onde tem que estar os tanques, agora do ambiente como um todo, né? Vamos imaginar que aqui, esse ambiente que nós estamos, fosse a biofábrica. Ambiente, então. Então, Gabriel, o que mais a gente precisa? Né? Já definimos o ambiente, temos a estrutura, né? Bem azulejada, o piso, meia parede, um bom sistema de dreno, né? Para que eu possa lavar e escorrer toda aquela água. O que mais a gente coloca dentro? Então, partindo já dos pontos que o Gustavo comentou ali, dreno, azulejo na parede, considerando que é uma sala de alvenaria que foi construída ou reformada para esse fim da biofábrica, né? Então é interessante manter um controle de temperatura, principalmente se levar em consideração o local onde essa biofábrica vai estar instalada, porque a gente sabe que tem regiões onde é muito quente. A gente está aqui, a nossa empresa é no Rio Grande do Sul, né? Isso. Então aqui o clima é um pouco mais ameno do que no restante do Brasil. Porém, no verão é quente em todo lugar, né? E a gente sabe que subindo aí em direção a regiões como Mato Grosso, Goiás é mais calor ainda, então essa questão tem que ser levada em consideração, porque o calor em excesso, ele é prejudicial para todo ser vivo, né? E com os micro-organismos de multiplicação não é diferente. Então é interessante que se instale, dependendo do local onde essa biofábrica está, um sistema de ar-condicionado para manter a temperatura da sala sob controle. Não é para gelar a sala, não precisa ser 16, 18 graus, mas é para manter sob controle para evitar que aquilo superaqueça, né? Que vá demais, né? Suba demais a temperatura. E algo interessante de ser feito também são as lâmpadas UV, né? Certo. Que elas servem para gerar aí As lâmpadas UV elas servem para sanitizar o ambiente, porque elas acabam basicamente eliminando todos os micro-organismos que tem ali. Elas são a luz gerada por elas, os raios, o comprimento de onda gerado pela lâmpada, ela tem essa capacidade de deteriorar os micro-organismos, então que acaba eliminando eles do ambiente. Né? Isso aí, e só fazendo um complemento aqui, a lâmpada UV não é qualquer lâmpada, tá? Nós temos hoje disponível no mercado 3 espectros de lâmpada, UVA, UVB e UVC. Aqui nós temos que utilizar o UVC, justamente pelo comprimento de onda, né? Que é 253 nanômetros, que é o comprimento de onda que vai irradiar e vai danificar o DNA da bactéria, do micro-organismo que passar por ela, próximo dela, certo? E como é que ela funciona? A gente deixa sempre ligado, né? Quando o ambiente está fechado, né? É importante falar que não pode ter exposição humana às lâmpadas, porque senão causa queimadura da pele e da retina. Então, sempre ambiente fechado, ar-condicionado... Os bioreatores fechados também, né? Claro, com os bioreatores fechados, com o ar-condicionado, mantendo a temperatura amena ali, 25, 23, 24 graus. E essa recirculação ali dentro do ar, né, quanto mais tempo ela acontece, mais a gente baixa o nosso grau de contaminação, né? Assim, ó, para um ambiente do tamanho de um container de 15 metros quadrados, em torno de 2 horas a gente já cai drasticamente a contaminação que está no ar, né, presente ali dentro daquele ambiente. Então isso é uma coisa que ajuda muito também para a gente atingir altas contagens dos micro-organismos de interesse que a gente está multiplicando. Desses dois componentes, se for elencando entre os dois, o ar-condicionado, na maioria dos locais onde vocês não devem estar assistindo a gente agora, é mais importante do que a lâmpada UV, pela questão de não deixar superaquecer. A lâmpada UV ela é um baita de um complemento no sentido de aprimorar, melhorar o sistema de descontaminação, de limpeza da biofábrica. Mas é possível multiplicar sem ela, porém, pelo custo da lâmpada e o benefício que ela traz,
é muito interessante que se utilize para tentar garantir de fato um processo eficiente, um processo limpo. Isso aí. Bom, pessoal, vamos falar um pouco agora sobre o sistema da coluna de bolhas, que é o sistema que a gente utiliza dentro dos tanques de multiplicação, dentro dos bioreatores, para fazer com que aquela água ali dentro circule durante o processo de multiplicação dos micro-organismos e forneça oxigênio para eles também. Então a gente vai falar um pouco da composição, os materiais que são utilizados e como funciona a montagem desse sistema dentro dos tanques, né? Certo, e até é importante assim falar que no final do vídeo vamos deixar a imagem de um projeto, tá? Que se o pessoal quiser desmiuçar aquilo ali, pode pegar, copiar e fazer e replicar dentro da propriedade. Perfeito. Sistema de coluna de bolhas, tá? Basicamente, a gente usa um compressor radial, é aqueles compressores utilizados em piscicultura. A gente vai dimensionar a potência dele para o número de bioreatores e para o volume que a gente vai estar fazendo, tá certo? Mas a gente usa aí, de praxe, de 20 a 25 metros cúbicos de ar injetado por 1000 litros, tá? Isso é um dado importante para você fazer o dimensionamento. Então, dimensionado o compressor, então nós vamos falar um pouquinho do sistema de tubulação, né, que a gente utiliza para canalizar esse ar para o interior do bioreator. Vocês vão ver aí nas imagens que é uma linha comum. Essa linha, ela sai uma ramificação para cada bioreator com um registro para que eu faça o controle, né, da quantidade de ar que eu estou injetando. Então, conforme vocês vão ver nas imagens, é um sistema super simples. Todo ele é importante falar que ele é montado com cano PVC esses de água, né, cano PVC soldável, em 50 milímetros. 50 milímetros porque é uma tubulação mais rígida, aguenta um pouco mais de calor e tem uma durabilidade maior, tá? Além de facilitar a limpeza, porque eu desmonto depois o quadro no fundo do tanque para passar um lava-jato, fica muito boa a limpeza. Eu consigo enfiar o lava-jato por dentro do tanque e com isso eu removo qualquer resquício de matéria orgânica que tem ali dentro, tá? Então, sai a ramificação para o bioreator e daí dentro desse bioreator, né, Gabriel, a gente tem um quadro de aeração lá no fundo. Vai ter imagens ali aparecendo também, para vocês verem como é que é. Isso, vai ter imagens e a gente dimensiona esse quadro de forma a ocupar a maior área no fundo, né, sempre tangenciando as bordas do tanque, e a gente faz a furação com broca de 1,5 mm somente no cano, tá? A gente não fura as conexões. As conexões, eu digo os joelhos, os T's, né? Só o cano. E esses buraquinhos de aeração eles ficam virados para baixo, que é justamente para ele criar uma pressão no fundo do tanque e vir agitando e suspendendo tudo que eu tenho ali dentro, né? Porque dentro desse bioreator a gente vai colocar o meio de cultura e vai colocar o inóculo. Então isso tem que estar sempre em constante agitação e oxigenação. E esse sistema ele tem essa capacidade de fazer agitação e a oxigenação ao mesmo tempo, sem adicionar energia ao sistema, né? Fazendo aqui sem esquentar. Sem esquentar, né? Fazendo um adendo aqui, uma comparação, hoje o pessoal utiliza muito sistema de recirculação, né, com tubo de Venturi. É um sistema que funciona muito bem aqui no sul pra gente, quando a temperatura está mais amena. Mas para vocês aí no centro-oeste, no norte do Brasil, já complica, porque a bomba recirculando um líquido, ela esquenta esse líquido. E aí eu vou atingir temperaturas muito altas a ponto de atingir o grau de desnaturação da membrana celular de diversos micro-organismos. Então ele acaba sendo prejudicial. E esse sistema de coluna de bolhas, tu não vai ter esse problema de superaquecimento, né? Muito pelo contrário, esse ar que entra ali dentro, ele tende a retirar esse calor latente, né, fornecido pelo processo de fermentação microbiana. Então, o sistema é basicamente esse, tá? Tudo muito simples. Lembrando que as conexões, né, os canos, eles só são encaixados, só aquela pressão do encaixe já é suficiente para manter ele no local. Nada é colável. Por quê? Porque a gente precisa desmontar esse quadro e todo o cano que fica dentro do tanque para fazer a limpeza. Se eu colar, eu não consigo limpar. E se eu não limpar, eu vou ter contaminação.
Que é o grande problema que a gente tem nas multiplicações on-farm hoje em dia, né? A grande objeção, o grande ponto que é batido por muita gente que tem ressalvas ao sistema de multiplicação on-farm, né? A questão da contaminação. Exato. E assim, mão de obra para fazer essa limpeza aí, cara, 10 minutos por tanque, né? Porque tu basicamente vai passar o lava-jato nas paredes internas do tanque, vai escoar toda aquela sujeira pro fundo, aí tu já vai deixar aberto o registro, aí já vai saindo toda essa sujeira, com o lava-jato mesmo, tira o quadro aerador do fundo, desenrosca ele, a gente faz com união, né, rosqueável ali, né, soltou ele, puxa ele para fora do tanque, desmonta, bota o lava-jato por dentro, tira aquela sujeira, monta de novo, larga dentro, tá pronto para a próxima multiplicação. É coisa de 10 minutos por tanque, uma limpeza de uma biofábrica aí com 4 bioreatores, vai utilizar 1 hora mais ou menos de serviço para limpar toda ela. Isso aí. Tá? Então a gente vai deixar agora aí abaixo 2 projetinhos que a gente utiliza bastante, de uma sala, né, uma sala de alvenaria, e do projeto do container também, caso vocês pretendam adaptar essa biofábrica dentro do container, que também é um ambiente adequado, tá certo? Lembrando que se utilizar o container dry, aquele que é só ferro, que é só aço, não deixar ele exposto ao sol, né? Sempre lembrar de botar um coberto em cima, porque senão aquilo ali vira um forno e aí a gente vai ter o mesmo problema de superaquecimento que a gente está tentando evitar. E não tem ar-condicionado que segure daí, não né? tem. Porque no sol a gente sabe que não tem como aguentar. Não tem. Vai ter vídeo também aparecendo aí durante, talvez até já tenha aparecido na edição, vai ser colocado talvez um pouco antes, desse sistema da coluna de bolhas funcionando, né? Um vídeo mostrando por cima ali do bioreator do tanque a coluna de bolhas funcionando dentro do tanque com o meio de cultura e o micro-organismo já adicionado, só com água também. Vou colocar todas as imagens e os vídeos que a gente tem aí para vocês terem uma noção de como é que isso funciona. No vídeo de hoje é isso aí, né? Primeiro momento tá bem bom. A gente vai trazendo mais conteúdos com o passar do tempo aqui também, coisas relevantes. Deixem nos comentários também se vocês tiverem alguma dúvida, algo que vocês tenham curiosidade ou tenham interesse em saber como funciona, como é que pode ser feito. E a gente vai tentar sempre responder da melhor forma possível. É legal falar também, né? Nos sigam lá no canal do Instagram. Isso. E no Facebook também, só procurar por Rizosfera RS e vai achar a nossa página lá, vocês podem entrar em contato com a gente. Vamos deixar também na descrição do vídeo os endereços eletrônicos dessas páginas, né? No Instagram, do Facebook, e vamos deixar também um telefone de contato para suporte, que a gente tem também. Essas informações podem ser passadas diretamente para vocês e inclusive com catálogos de produtos que a gente tem e utiliza para fazer as multiplicações. Tá bom então? Isso aí. Fechou. Até mais, pessoal. Valeu. Tchau.